professor doutor Rogemar André Riffel possui graduação em 2008, 2002 e mestrado em 2004 em Física pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em 2008 em Astrofísica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realizou pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2008 a 2009 e na Johns Hopkins University dos Estados Unidos de 2019 a 2020. Desde 2009, é professor do Departamento de Física e líder do grupo de Astrofísica, coordenador do programa de pós-graduação em Física da UFSM, 2022 a 2024. Foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências de 2019 a 2023 e é sócio da Sociedade Astronômica Brasileira e membro da União Astronômica Internacional. É bolsista de produtividade CNPq desde 2010. Foi membro do Comitê de Assessoramento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, FAPERGS, de 2013 a 2017, e da Comissão Nacional de Programas do Observatório Gemini, 2010 a 2012, 2014 a 2017 e 2023 em diante. Além de revisor de periódicos da área. Foi coordenador de 2014 a 2016 e coordenador substituto de 2012 a 2014 do Programa de Pós-Graduação em Física do UFSM e coordenador do curso de Graduação em Física de 2017 a 2019. Tem experiência na área de astrofísica, com ênfase em astrofísica extragaláctica e particular interesse em núcleos ativos de galáxias e evolução de galáxias. Então, professor Rogemar, eu tenho a primeira questão para a gente começar a nossa conversa, né? O senhor poderia contar, então, um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e profissional para nós? Sim. Bom, eu sou natural do noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Estudei na única escola, na verdade, de ensino médio da cidade. A cidade se chama Alegria. E eu vim para Santa Maria fazer a graduação em Física em 1998. Então, eu fiz graduação em Física, licenciatura plena, aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Depois, eu fiz mestrado, também aqui na Universidade Federal de Santa Maria. No meu mestrado, eu já trabalhei na área de astrofísica. O tema da minha dissertação de mestrado foi em regiões de formação estelar, a partir de observações em frequências rádio. E ao terminar o mestrado, eu fui fazer o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando eu comecei a trabalhar com a área de pesquisa que eu atuo hoje, que são núcleos ativos de galáxias dentro da área de astrofísica extragaláctica. Depois de terminar o doutorado, em 2008, eu fiquei por um período de um pouco mais de um ano como pós-doutorando na própria URGS, e aí eu passei no concurso para professor aqui na Universidade Federal de Santa Maria e sou professor do Departamento de Física desde 2009, do final de 2009. Já como professor aqui da UFSM, eu realizei um segundo pós-doutorado, foi na Universidade Johns Hopkins, isso em 2019, 2020, comecei em 2020, eu voltei para o Brasil. E também foi nessa mesma área de estudar núcleos ativos de galáxias, porém utilizando um conjunto de dados diferente do que eu vinha trabalhando aqui no Brasil. Comecei a trabalhar mais com observações do infravermelho. Enfim, dentro da UFSM, eu tenho atuado tanto em disciplinas para o curso de Física, na área de astrofísica e de Física geral, disciplinas específicas para o curso de Física, e também para diversos outros cursos, como Engenharias, Meteorologia e outros cursos da UFSM. Também atuo em nível de pós-graduação no programa de pós-graduação em Física, do qual atualmente eu sou coordenador do programa. Acho que, em resumo, é mais ou menos isso. Uhum. E o senhor poderia, então, dizer para nós o que motivou o senhor a entrar nessa carreira de astrofísica?
Demorou um pouco para eu escolher a astrofísica como profissão. Como eu disse, eu sempre gostei de astrofísica, na verdade, isso tem a ver com essa origem de uma cidade pequena. Eu cresci no interior de uma cidade pequena e contemplar o céu do interior é completamente diferente de estar numa cidade maior, onde tem bastante poluição luminosa. Então, essa curiosidade com a origem do universo, do que a gente observa, das estrelas e tudo mais, eu acho que isso eu já trago desde a época de estudante de ensino médio. E isso me levou a escolher a física, juntamente com o incentivo de um professor de física de ensino médio, que acabou influenciando, aí, incentivando positivamente uma geração de físicos da cidade de Alegria. Mas aí, chegando no curso de física, eu acabei trabalhando durante o curso como iniciação científica em outras áreas. Eu até comecei uma primeira iniciação científica em astrofísica, mas lá no quarto semestre eu acabei indo trabalhar na área de geofísica espacial. E somente no último semestre do curso de graduação em física que eu decidi que eu queria fazer mestrado em astrofísica. Então demorou um pouco e eu gosto de até de comentar com os alunos que a graduação é justamente o momento de se conhecer outras áreas, né? Não chegar com a cabeça totalmente fechada pensando em seguir necessariamente a carreira em uma das áreas de pesquisa. Todas as áreas são lindas e aí a gente tem que conhecer elas para depois tomar uma decisão um pouco mais madura. E comigo foi exatamente isso. A decisão por astrofísica veio no último semestre de graduação em física aqui na UFSM. O senhor se especializou nessa área, né? Então, o senhor poderia nos dizer, assim, então, uma visão geral do que seria esse campo da astrofísica e a importância dela para nós, para a nossa humanidade, para a ciência? Sim. A astrofísica, ela, como várias áreas da física, ela é uma das ciências básicas, ou seja, é um dos pilares do desenvolvimento tecnológico. Então, geralmente a ciência básica, ela, num primeiro momento, a gente pode não ter uma aplicação imediata, mas eu gosto de listar alguns equipamentos tecnológicos que foram aprimorados por conta da astrofísica ou por conta da astronáutica, corridas espaciais, ou desenvolvidos totalmente por isso. E aí a gente vai desde técnicas de cirurgia laser, desde escaneamento de exames da visão, a caneta esferográfica, ela foi uma necessidade nas missões espaciais, porque na ausência de gravidade a caneta de tinteiro não funciona. Então, a comida desidratada, técnicas de reaproveitamento de água, tudo foi extremamente importante e missões espaciais levaram ao aprimoramento de técnicas desse tipo. Então, para além de aplicações, a ciência básica, ela, como eu disse, ela é um pilar, talvez o principal pilar para se desenvolver novas tecnologias. Quando Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, ele não estava pensando no GPS, mas sem relatividade o GPS não funciona. Então, a astrofísica, assim como várias áreas da física, é uma dessas ciências básicas. Sim, muito obrigado, professor. Então, dentro dessa pesquisa, dentro dessa área de astrofísica, o senhor poderia nos guiar, digamos assim, dizer quais seriam as principais áreas dessa pesquisa e que o senhor, de repente, está aprofundando no momento? Sim, a astrofísica é bastante ampla. A gente tem desde estudos de moléculas no espaço, em estudo de composição de meteoritos aqui no sistema solar, até a estrutura em grande escala do universo. Se a gente tiver que dividir a astrofísica em áreas, é comum que essa divisão seja feita por uma espécie de escalas de tamanhos.
é a astrofísica do sistema solar, onde a gente tem como objetivo entender onde nós vivemos, a origem do nosso sistema solar, as condições físicas dos planetas vizinhos da Terra, dos planetas do sistema solar como um todo, astrofísica estelar, que é onde a gente tenta descrever as propriedades das estrelas, como que elas evoluem, como que elas se formam, como que elas enriquecem o meio interestelar. Existe a frase famosa do Carl Sagan, que somos todos poeira das estrelas. Então, nós sabemos hoje que os minérios que existem aqui na Terra, eles foram, em algum momento, eles já estiveram dentro de uma estrela. Eles foram sintetizados por reações de fusão nuclear no interior das estrelas. E aí eles, quando a estrela está prestes a morrer, ela expulsa as camadas mais externas, ou, dependendo da sua massa, até explode violentamente, e joga esse material todo para o meio interestelar. Então, os minérios, como a gente vê aqui na Terra, eles foram produzidos no interior das estrelas. Então, a astrofísica estelar, ela tenta entender como que as estrelas evoluem, como que elas se formam e quais são as suas propriedades físicas. Aí a gente vai para uma escala de tamanho ainda maior, que é o da nossa galáxia e das outras galáxias. A nossa galáxia é a Via Láctea, ela é formada por 100 a 200 bilhões de estrelas. Se a gente assumir que todas as estrelas têm massa parecida com a massa do Sol, que é uma aproximação bastante grosseira para isso, mas a gente tem uma ideia do tamanho da nossa galáxia, né, da massa da nossa galáxia. Embora a gente saiba que se formam muito mais estrelas de menor massa e menos estrelas de massa maior, como consequência do que a gente já aprendeu de evolução estelar. Mas essa área de astrofísica extragaláctica, ela tem como interesse em descrever como que as galáxias se formam e como que elas evoluem, fazendo uma analogia à astrofísica estelar. Então, essa seria a terceira grande área da astronomia. E aí a gente vai talvez para o limite entre o que é astrofísica e o que é cosmologia, se é que a gente pode separar isso, é entender como que o universo como um todo se formou. Aí a gente entra na parte de estrutura em grande escala do universo, de matéria escura, de energia escura, quais são os constituintes do universo como um todo. A minha área de atuação e a área de atuação do grupo de astrofísica aqui da UFSM é a astrofísica extragaláctica. Então, nós estamos interessados em entender como que as galáxias se formam, como que elas evoluem, de um ponto de vista bastante observacional, utilizando telescópios que operam em várias faixas de frequências, de comprimentos de onda, tanto terrestres quanto espaciais. Então, a grande pergunta que a gente quer responder, e talvez essa seja a maior pergunta da astrofísica extragaláctica atualmente, é como que as galáxias se formam e como que elas evoluem. Então, acho que tem muita gente no mundo tentando responder essa pergunta e o nosso grupo se insere nessa grande pergunta da astrofísica extragaláctica. O senhor poderia dizer o nome desse grupo, do projeto que o senhor trabalha? O nome do grupo não é muito criativo. O nome do grupo é Grupo de Astrofísica UFSM. Nós temos um site, inclusive, tem página em redes sociais, no Facebook, no Instagram. Então, não é difícil de nos encontrar. Tranquilo. E o senhor já listou alguns dos objetivos, né, os objetivos que vocês perpassam por esse projeto, com esse grupo, mas o senhor poderia, assim, listar ou quais seriam os principais desafios que vocês enfrentam nesse projeto de pesquisa? Sim. Na verdade, existem vários desafios de diferentes ordens. O primeiro deles é a própria dificuldade das perguntas que a gente está tentando responder e a resposta, diferentemente de perguntas do século passado, a resposta não dificilmente virá com um pesquisador. Né? A gente não tem tanto espaço para grandes ideias. A ciência se tornou muito mais
de construção coletiva do que foi no século passado. Porque a gente vai colocando um tijolinho em cima do outro, tentando responder pequenas perguntas para daí sim responder as perguntas maiores. Então, essa é uma das dificuldades que é intrínseca à área e todos os pesquisadores que trabalham com isso estão sujeitos a essas dificuldades. Então, tem muita coisa sendo feita, muitos estudos sendo feitos, e a gente tem que sempre estar a par do que está acontecendo na área. Então, se manter atualizado já é um grande desafio. O segundo desafio, que aí talvez afete um pouco mais alguns países do que outros, é o acesso a dados. O acesso a dados de qualidade. Os telescópios, eles devem ser instalados em regiões, os telescópios terrestres devem ser instalados em regiões muito altas, sem poluição luminosa, sem poluição atmosférica. Isso faz com que a gente tenha poucos sítios observacionais bons no mundo. O deserto do Atacama é um excelente exemplo, ou a Cordilheira dos Andes, na verdade, para os telescópios ópticos. A gente tem no Havaí o Pico Mauna Kea, a gente tem as Ilhas Canárias, tem alguns poucos na Espanha, alguns poucos sítios observacionais excelentes em todo o mundo. Infelizmente, nenhum deles está no Brasil. Então, isso faz com que a gente dependa de acordos internacionais para ter acesso aos dados de melhor qualidade. O Brasil participa de alguns projetos internacionais, e isso requer financiamento público. O principal projeto internacional que o Brasil participa de telescópios terrestres talvez seja o Observatório Gemini, atualmente. Nós estamos caminhando para participar de outros projetos, participamos de levantamentos de dados recentemente, como o do telescópio Sloan, que é talvez um dos projetos de levantamento de dados mais bem-sucedidos da astronomia. E agora estamos caminhando para o LSST, que é um levantamento em que todo o céu do hemisfério sul vai ser observado repetidamente. Então, se faz imagem de todo o hemisfério sul, mais ou menos a cada 4 noites tu volta para as mesmas posições. E isso para nós é bastante interessante, porque os fenômenos que nós estudamos, os núcleos ativos de galáxias, eles podem ser variáveis no tempo. Então, tu aponta o telescópio para uma região no céu, numa noite tu tem um determinado brilho, numa noite seguinte tem menos ou mais. Então, essa variabilidade, a gente consegue determinar um período de variabilidade, e isso tem a ver com os processos físicos que estão acontecendo nesses núcleos ativos de galáxias. O mesmo vale para estrelas. Então, tanto a astrofísica extragaláctica quanto a astrofísica estelar vai se beneficiar desse projeto. Esse, então, é talvez o segundo desafio que tem a ver com acesso a dados. Nota que eu estou falando dos desafios com viés totalmente observacional, que é o que nós trabalhamos aqui na UFSM. Então, o acesso aos dados é o segundo grande desafio. Telescópios espaciais, como o telescópio Hubble, o telescópio James Webb, eles têm uma pequena parcela do tempo que é aberto à ampla concorrência internacional, porque o espaço é público. Diferente da Cordilheira dos Andes, que é chilena, o espaço é público. Então, mesmo que o projeto de um telescópio espacial tenha sido financiado pela NASA, ou a Agência Espacial Europeia, ou outras, o acesso aos dados, pelo menos parcialmente, em parte, pode ser feito por projetos de pesquisadores de todo o mundo. Então, a gente tem essas possibilidades também, obviamente com uma concorrência muito grande. O terceiro desafio tem a ver com tecnologia. Dá para imaginar que processar essa quantidade de dados a gente não faz com um tablet. A gente precisa de computadores de alto desempenho. Então, o acesso a esses computadores também nem sempre é tranquilo de ser feito e requer parcerias, requer financiamento
Então, esse talvez seja o terceiro desafio maior. E o último, eu acho que o mais importante, é que todos os anteriores afetam, esse último é a formação de recursos humanos. Nada disso é feito sem o pesquisador, sem o aluno de iniciação científica, o aluno de mestrado, de doutorado, que, no final de contas, esses alunos são os responsáveis por maior parte da produção científica mundo afora. Não são os pesquisadores em si, são quem está em formação. Então, valorizar os alunos com financiamento, com condições de trabalho adequado, eu acho que isso é talvez o desafio mais importante, que afeta muito mais pesquisadores em países em desenvolvimento, ou países que não têm tanta tradição na ciência, do que em países que puxam à frente no desenvolvimento científico. Então, acho que esses são talvez os principais desafios de uma maneira bem ampla, assim. Sim, sim, são muito desafiadores, né, digamos assim, né, e demandam uma força tremenda, né, disposição física, intelectual, né, a paciência de conversar com outros países, né, a gente sabendo de toda a diferença, né, e me chamou muito a atenção esse ponto que o senhor colocou, que o espaço, o universo, ele é público, né, então, Exatamente. mesmo que a tecnologia seja de um país, de um grupo de pesquisa, mas em algum momento esses dados são publicizados, né? Então, Isso é uma coisa que eu acabei não mencionando. Grande parte da ciência brasileira, da astrofísica brasileira e internacional, é feita com dados públicos. Todos esses projetos, eles, em geral, têm um período em que, por exemplo, eu faço um projeto solicitando tempo de observação em qualquer observatório. Geralmente, eu tenho acesso prioritário a esses dados por um período de 1 ano, no máximo 18 meses. Depois disso, qualquer pessoa do mundo tem acesso aos dados. Se tu quiser acessar os dados, é só entrar nas bases de dados do telescópio espacial Hubble, agora do telescópio James Webb, já tem muita coisa pública, muita coisa disponível. Então, grande parte da ciência e muitas das respostas importantes são obtidas com dados públicos a partir de projetos que foram submetidos com objetivos completamente diferentes do que se obtém no final. Então, isso é uma coisa bastante legal da astronomia, essa ideia de comunidade, de tu disponibilizar os dados, não é dono dos dados. Mesmo que tu tenha feito o projeto, tu tem um período prioritário para analisar, para dar uma prioridade para a ciência que tu está querendo fazer, para ninguém fazer o que tu está propondo, mas se tu não fizer naquele tempo que é prioritário, paciência, os dados estão disponíveis para outras pessoas trabalharem. e assim a ciência vai progredindo, né, em coletivo, como o senhor muito bem mencionou, né? Então, nessa expectativa da gente fazer ciência, né, digamos assim, do senhor, do seu grupo de pesquisa e todos os demais pesquisadores da área, você poderia dizer que já obteve, ou o grupo como um todo obteve alguma descoberta assim, significativa na sua carreira e a qual o senhor poderia compartilhar conosco aqui? Sim, nós, o grupo, eu e os meus orientandos, principalmente, eu não vou falar agora em nome do grupo de astrofísica como um todo, que é um pouco mais amplo, nós estudamos o que eu chamei de núcleos ativos de galáxias. O que é um núcleo ativo de galáxias? Hoje, nós sabemos que praticamente todas as galáxias semelhantes à Via Láctea possuem um buraco negro supermassivo no centro dela, inclusive a nossa galáxia. Só que somente numa parcela bem pequena dessas galáxias tem matéria, tem gás, tem poeira, tem estrelas próximo o suficiente do buraco negro para o campo gravitacional dele conseguir capturar essa matéria, e ao capturar se forma um disco de captura de matéria em torno do buraco negro. Para quem assistiu o filme Interstellar, tem um exemplo de um disco de acreção,
E esse disco de acreção, disco de captura de matéria, ele emite muita radiação, muita luz. Em astrofísica a gente chama de luz a radiação em todas as frequências. E essa emissão de luz, em alguns casos, ela é comparável à emissão de todas as estrelas da galáxia. Então, se a gente tem 100 bilhões de estrelas numa galáxia, numa regiãozinha muito pequena do centro da galáxia, o disco de acreção do buraco negro é capaz de emitir tanta luz ou mais luz do que todas as estrelas. Então, é esse tipo de objeto que nós estudamos. Existem dois grandes ramos da pesquisa em núcleos ativos de galáxias. A primeira é os processos de alimentação do buraco negro. Como eu disse, nem todas as galáxias têm uma matéria lá no centro, gás, poeira, estrelas, próximo o suficiente para esse buraco negro se alimentar. A nossa não tem, a Via Láctea não tem. Tanto é que a nossa galáxia não é uma galáxia ativa, não é um núcleo ativo de galáxias. Então, a primeira pergunta é, quais são os mecanismos físicos que fazem com que o gás, ou a poeira, ou as estrelas, ou os três, consiga chegar até o centro da galáxia para alimentar o buraco negro? Para isso, se a gente pensar em órbitas em torno do centro da galáxia, o gás vai ter que perder momento angular, que a gente aprende no primeiro semestre do curso de física. Para ele perder momento angular, ele vai ter que diminuir o raio e vai ir naturalmente em direção ao centro onde está o buraco negro. Então, os mecanismos que fazem esse gás perder momento angular são os mais diversos possíveis, desde interações com outras galáxias, captura de gás de fora de uma galáxia, captura de galáxias muito pequenas, galáxias satélites, ou até processos internos, como colisões de uma barra numa galáxia com o gás. Então, essa é a grande pergunta. Eu acho que aí nós já temos uma contribuição bem relevante do grupo. Nós nos especializamos a utilizar uma técnica de observação que se chama espectroscopia de campo integral. O que é isso? Espectroscopia é tu separar a luz em diferentes cores, diferentes comprimentos de onda. E isso nos permite estudar a dinâmica do gás que está emitindo nessas galáxias e a sua emissão. E nós focamos no estudo do gás molecular. A molécula mais abundante do universo é a molécula de hidrogênio, assim como o átomo mais abundante é o de hidrogênio. E nós utilizamos os telescópios Gemini, em particular nesse caso o Gemini Norte, que fica localizado no Havaí, e observamos pela primeira vez escoamento de gás molecular em direção ao centro de uma galáxia. Ou seja, observamos esse gás caindo e possivelmente no futuro sendo utilizado para alimentar o buraco negro. Então, um dos processos de alimentação dos buracos negros, que é através de escoamentos dentro da própria galáxia, nosso grupo foi pioneiro em mapear. Então, essa é uma das linhas que a gente se dedica. O outro é o contrário, é o que nós chamamos de feedback do núcleo ativo de galáxia, que é qual que é o impacto dessa radiação que é produzida no disco de acreção, de ventos de gás que são produzidos no disco de acreção, na formação de novas estrelas nas galáxias. E aí nós também estamos trabalhando agora com dados do telescópio James Webb. Nós somos um dos dois grupos brasileiros que conseguiu aprovar projeto no telescópio James Webb até o momento, embora outros grupos já tenham utilizado dados do telescópio James Webb. E o objetivo agora é estudar ejeções de gás molecular do núcleo das galáxias. Por que nós estamos focando no gás molecular? Porque, em geral, o gás molecular ele é mais denso do que o gás ionizado, do que o plasma, que tradicionalmente a gente observa na região visível do espectro. Se ele é mais denso, é mais fácil dele transferir mais energia cinética para as nuvens que estão lá colapsando para formar a estrela. Então, o efeito na formação estelar de um gás molecular, por ser mais denso, na formação estelar também é esperado ser maior.
Então, nós estamos trabalhando agora nessa etapa e desenvolvemos recentemente, como parte do pós-doutorado que eu mencionei lá na Johns Hopkins, nós desenvolvemos um método de selecionar galáxias onde esses ventos de gás molecular são mais importantes. E nós testamos isso justamente com o nosso projeto aprovado no telescópio James Webb. E daqui a alguns dias deve sair o primeiro artigo publicado do projeto, mas preliminarmente eu já posso adiantar que a gente de fato observa esses ventos extremamente potentes nessas galáxias em gás molecular. Ou seja, nós confirmamos que o nosso método de seleção funciona e agora a gente está na fase de quantificar, de determinar as propriedades físicas desses ventos de gás molecular, que é um dos grandes objetivos também do telescópio James Webb. Então, a gente tem uma contribuição bem relevante, pioneira na alimentação de buracos negros supermassivos, e agora a gente está indo para o outro lado, de qual que é o efeito desses buracos negros supermassivos na evolução de galáxias, na formação de novas estrelas nas galáxias. Então, é basicamente isso, eu acho. Essas descobertas, né, esse pioneirismo, né, ele contribui, então, para entendimento do universo, né? Então, eu perguntaria como um leigo, né, nesse campo, que há pessoas que afirmam que o universo está sempre em expansão, né? Então, em certa medida, essas descobertas que vocês fizeram contribuem para essa crença popular, digamos assim, né? Na verdade, não é uma crença popular, né? Isso vem de observações, inclusive do telescópio espacial Hubble. Foi uma das grandes descobertas do telescópio espacial Hubble, foi de que o universo não somente está em expansão, mas em expansão acelerada. E aí surgiu a necessidade que a gente chama de energia escura, que ninguém sabe o que é. A gente pode pensar como o oposto à força gravitacional. A força gravitacional está tentando contrair tudo e a energia escura empurra tudo. Então, a origem da energia escura é talvez a maior pergunta em aberto da cosmologia moderna. O que nós estudamos são efeitos dentro das galáxias. Isso não contribui para a expansão do universo como um todo, que é formado lá por trilhões de galáxias. Mas contribui para como que essas galáxias são formadas. Se não tiver esses ventos que eu mencionei, se a gente não conseguir caracterizar esses ventos e descrever apropriadamente esses ventos, nós não vamos conseguir modelar do ponto de vista teórico, fazer simulações cosmológicas, que a gente chama, nós não conseguimos reproduzir as observações sem colocar esse efeito dos buracos negros supermassivos. Então, isso, nas simulações mais recentes, isso é colocado meio que à mão. Então, eu gosto de dizer que a gente está tentando dizer quantas xícaras de farinha a gente tem que colocar no bolo. A gente sabe que tem que colocar farinha, mas não sabemos quantas. Então, é justamente dizer quais são as propriedades, quais são os ingredientes. A gente mede isso, essas ejeções de matéria, a gente mede em massas solares por ano. Quantas massas solares por ano são ejetadas para fora de uma galáxia, ou da região central de uma galáxia. Então, não necessariamente tem a ver com a expansão do universo como um todo, mas tem a ver com a formação de estrelas nas galáxias, inclusive na nossa. Talvez no passado a nossa galáxia tenha sido uma galáxia ativa, e isso fez com que ela se moldasse e seja exatamente como a gente vê ela hoje. Então, a grande pergunta, de certa forma, da astrofísica é a pergunta mais fundamental do universo, de onde viemos? De onde tudo veio, inclusive nós. Então, acho que essa que é a pergunta fundamental da ciência, e a astrofísica tem muito a contribuir com isso. Então, como, digamos assim, então, você como professor, pesquisador, né, no Brasil nós temos essa característica, né, lidam, então, com essa, digamos, uma pressão, né, digamos assim, uma pressão social,
e também com a devida complexidade que é, né, essa pesquisa que vocês, digamos assim, eu poderia dizer, lideram, né, aqui no Brasil? É, uh, eu acho que talvez existem vários aspectos que a gente tem que evoluir no meio científico, tanto no Brasil quanto no mundo. Um deles é justamente essa comunicação com a sociedade. São assuntos, em geral, a ciência de ponta, ela é complicada por natureza. Eu não espero que eu chegue na rua e a gente consiga conversar sobre ciência de ponta com qualquer pessoa. Esse é um desafio. A gente tem que tentar, de alguma forma, conseguir, e isso requer treinamento, conversar com a sociedade e fazer com que as pessoas entendam por que nós precisamos fazer ciência. Uma forma de se fazer isso é só olhar os países desenvolvidos. Não existe nenhum país desenvolvido que não tenha investido em educação, ciência e tecnologia. Nessa ordem: educação, ciência e, como consequência, tecnologia. Eu acho que o Brasil já está num cenário em que ele consegue contribuir nos três. A gente já passou a fase, já tem um acesso a universidades que melhorou muito. Nós temos pesquisa em ciência básica de ponta, como astrofísica, e nós temos contribuições em tecnologia importantes também. Então, nós temos cientistas, professores e estudantes, população capacitada para contribuir e tornar o Brasil protagonista também nas áreas de ciência e tecnologia. Então, acho que o desafio é justamente essa comunicação com a sociedade e fazer com que as pessoas entendam, em particular no financiamento público, a ciência no Brasil e no mundo ela é financiada por recursos públicos, principalmente, não só no Brasil, as pessoas entenderem para onde está indo o imposto que elas pagam e por que isso é importante. Eu acho que a gente deve fazer essa prestação de conta e aí a divulgação científica é essencial. O maior desafio que eu vejo é que, em geral, nós, cientistas, não estamos capacitados para fazer uma divulgação científica de qualidade. Nós precisamos e talvez nem seja a nossa função fazer essa divulgação científica, embora a gente precise de alguém que traduza as descobertas científicas para a sociedade como um todo. Então, alguém que consiga atuar dos dois lados, entender a ciência de ponta, mas também conseguir transformar isso numa linguagem mais acessível. E nem sempre isso é uma tarefa fácil. Então, a gente fala de buracos negros, fala de estrelas, fala de evolução de galáxias, de energia escura. Tudo isso é, de fato, bastante complicado e é difícil de se traduzir para o grande público. Mas é necessário, porque quem financia a ciência é o grande público. São os impostos. Então, acho que esse talvez seja um desafio de levar as descobertas feitas nas universidades brasileiras, nos institutos de pesquisa brasileiros, públicos e privados também, a gente tem pesquisa de ponta em universidades privadas também, para o grande público. Então, isso requer uma articulação, talvez, institucional das universidades. O FSM tem a TV Campus, por exemplo, tem núcleo de divulgação, tem assessoria de imprensa, a maioria das universidades tem isso, mas requer, talvez, um envolvimento institucional também nessas atividades de divulgação. Então, tentando, né, conversar um pouco mais com o público que nos financia, né, qual seria um conselho que o senhor daria, então, para as pessoas jovens, sejam adultos, que estão interessados em seguir, né, esta carreira científica, mais especificamente, né, na astrofísica? Um conselho muito simples: seja curioso. Então, uma vez tendo a curiosidade,
Todo cientista é curioso. Essa curiosidade é o que move a ciência, de entender de onde vêm as coisas, de entender por que o micro-ondas funciona, de entender como que o sinal da TV ou da internet chega nas nossas casas, entender como que eu uso o navegador por GPS, o Google Maps, uma coisa do tipo. Então, essa curiosidade é o primeiro passo necessário para formar um cientista. E se a gente for olhar, toda criança é curiosa. Então, se a gente pegar crianças de 5 a 10 anos, tem a fase do porquê, elas estão interessadas em tudo. Então, é nesse momento que eu acho que a gente tem que alimentar as crianças com conhecimento científico, com o porquê é importante, entra o papel das escolas, dos educadores. Então, o primeiro conselho é, seja curioso. O segundo é, seja persistente. Porque, naturalmente, como em qualquer profissão, existem desafios. E é muito fácil a gente desistir. Se tu não tem um grande incentivo para seguir, é natural tentar um caminho alternativo. Então, na ciência, eu acho que essa persistência também é muito necessária. Então, a gente fica muitas vezes semanas, meses, anos pensando na solução de um problema e tu poderia ter desistido na primeira semana. Então, muitos dos problemas foram resolvidos depois de anos, décadas de pesquisa. Então, acho que essa persistência é necessária. Então, acho que são essas duas as principais características que a gente espera de cientistas e são as dicas que eu posso dar. Muito obrigado por essas dicas, professor. Né? E tendo como exemplo a sua persistência, né? O seu empenho, né? Na sua carreira científica, né? Como pesquisador, docente, onde o senhor, então, se imagina estar, né? Dentro do campo de astrofísica, que é o seu principal ponto, né? De pesquisa em 10, 20 anos, assim. A astrofísica é, talvez, entre as ciências no Brasil, a mais internacional de todas. Bastante, ou talvez principalmente, por conta da natureza do acesso aos dados que eu mencionei antes. Os observatórios não estão no Brasil. Então, colaborações internacionais, do ponto de vista institucional, o FSM e do grupo, em 10 anos a gente pretende ter consolidado várias novas colaborações internacionais. A gente já está com algumas iniciando com a Alemanha, por exemplo, com a Espanha, de projetos totalmente novos. Na mesma área, mas projetos totalmente novos. Em 10 anos, as principais respostas, talvez, que foram pensadas como objetivos do telescópio James Webb vão ser dadas. O tempo de operação do telescópio James Webb é em torno de 10 anos. E ele já vem, de certa forma, revolucionando a ciência, né? Já está observando o que eu gosto de dizer na minha área de galáxias bebês, as galáxias em formação. Então, se a gente quer saber como que as galáxias atingem, como que a nossa Via Láctea virou o que ela é hoje, nós temos que tentar descobrir como elas eram no passado. E isso, em astrofísica, significa em observar galáxias muito distantes. Então, com telescópios cada vez capazes de observar galáxias mais distantes, telescópios mais potentes, se é que a gente pode chamar assim, nós conseguimos entender o nosso lugar no universo, a nossa galáxia, nosso sistema estelar, o nosso sistema solar. O Sol é nossa estrela. Então, em 10 anos, eu acho que muitas das respostas que o telescópio James Webb estava buscando vão ter sido respondidas. Mas eu tenho certeza que terão mais perguntas do que respostas. Sempre que tem um grande investimento em ciência, em qualquer área, nós conseguimos responder
em geral, as perguntas para o qual aquele experimento foi proposto, mas nós criamos novas perguntas, porque nós somos curiosos, né? A gente quer entender da onde as coisas vêm, né? Então, já se fala em um novo telescópio espacial, já está em andamento com foco em buscar por planetas parecidos com a Terra e entender as atmosferas desses planetas, mas isso vai ser de uma escala maior, um pouco maior que 10 anos. Então, o que eu espero como grupo de astrofísica da UFSM é ter dado a contribuição no tipo de estudo que a gente faz, que são os núcleos ativos de galáxias, ou seja, eu quero ter contribuído para saber quantas xícaras de farinha a gente tem que colocar no bolo, quais são as propriedades dos ventos que a gente precisa, que a gente observa e ver se isso é consistente com as simulações cosmológicas, com os trabalhos teóricos, com os modelos físicos. E se não são, esses modelos físicos têm que ser revistos. A ciência é assim, a gente não tem uma verdade absoluta. Então, a contribuição vai vir certamente nesse sentido, isso de descrever melhor a evolução das galáxias, acrescentando esses ingredientes fundamentais para a gente entender como as galáxias evoluem. E isso virá com colaborações internacionais. Então, do ponto de vista institucional, tenho certeza que a gente terá uma internacionalização ainda maior do grupo, embora a gente já tenha muito trabalho em colaboração internacional. A gente está andando para ter cada vez mais projetos de grande porte em colaborações internacionais. Beleza. Então, tem alguma coisa a mais, assim, professor, que o senhor gostaria de compartilhar sobre sua pesquisa, sobre a astrofísica em geral, assim? Algum ponto, de repente, que o senhor acha que passou batido, enfim, não foi mencionado? Eu acho que a gente cobriu os aspectos principais da minha área de pesquisa, mas é interessante sempre ressaltar que a astrofísica é bastante ampla. Então, a área que eu trabalho é uma área bastante específica dentro da astrofísica. É importante ressaltar que existe pesquisa de ponta no Brasil e a astrofísica é um desses exemplos. Nós somos competitivos internacionalmente. A ciência que a gente produz não é pior do que a ciência produzida nos Estados Unidos, não é pior do que a ciência produzida na Europa. Nós temos trabalhos de ponta, mesmo com todas as limitações que eu mencionei, de acesso a dados e acesso a processamento de dados, valorização dos estudantes com financiamento adequado, com bolsas de pesquisa, de valores adequados, mas a impressão que eu tenho é que a gente está realmente no caminho certo. Está contribuindo para o desenvolvimento científico da área de astrofísica e formando recursos humanos para isso, formando mestres, doutores, graduados em física e astrofísica, que certamente vão continuar contribuindo com a ciência brasileira nas próximas gerações. Estou bem tranquilo quanto ao futuro da área no Brasil. Sempre tem os desafios, mas a gente briga para resolver eles e acrescentar peças no quebra-cabeça para que as próximas gerações possam acrescentar novas peças e assim por diante. Acho que é esse o recado principal. Beleza, então, por fim, professor, assim, como que a gente poderia acompanhar os seus trabalhos e pesquisas futuras, assim? Nós temos um site do grupo de astrofísica da UFSM, que é www.ufsm.br/astrofísica. Tem as informações básicas sobre o grupo, incluindo uma lista de publicações do grupo, então os artigos científicos estão lá, tem uma lista de egressos com acesso a teses e dissertações, e nós tentamos fazer uma divulgação de trabalhos do grupo e de fora do grupo em redes sociais. Então, vocês podem encontrar o grupo de astrofísica no Facebook,
Grupo de Astrofísica UFSM, e também no Instagram, que é onde a gente tenta colocar alguma informação de divulgação de trabalhos do próprio grupo e de curiosidades da área. E, obviamente, acesso aos sites da instituição, da UFSM, Departamento de Física, do Programa de Pós-Graduação em Física. Os nossos contatos estão lá também. Beleza, então, professor, o senhor tem alguma mensagem final, alguma palavra? Não, acho que é isso, sejam curiosos. Tá certo. Muito obrigado, professor, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de poder conversar conosco aqui e explicar um pouco mais, né, sobre esse campo de pesquisa e de curiosidade muito importante que é a astrofísica, né? Porque a gente muitas vezes olha para o universo sem compreender tudo aquilo e a gente acaba percebendo que essas perguntas e indagações, né, elas também são compartilhadas com outras pessoas, não somos nós mesmos, somente nós que temos essas indagações. Eu acho que é muito importante isso, né? E aí a gente busca outras pessoas, conversa e troca ideias para que a gente consiga, em conjunto, né, buscar, de repente, mais perguntas, né, do que propriamente respostas, né, professor? Exatamente. Muito Eu que agradeço o convite, Robson. Acho que esse tipo de iniciativa é extremamente importante para a gente levar o que é feito dentro das universidades para a comunidade em geral. E, e a gente pode ver que tem muita coisa sendo feita dentro das universidades, tem muita ciência boa sendo feita dentro da universidade, tem muitas iniciativas que impactam a sociedade diretamente sendo feito dentro das universidades. Então, esse teu trabalho de divulgação acho que é essencial para te levar ao que a gente gosta de dizer, a universidade para fora dos muros, né? Porque dentro das universidades as pessoas em geral conhecem os trabalhos de colegas, mas levar para fora da universidade é mais difícil. Então, iniciativas como essa de divulgação científica são essenciais. A gente tem vários projetos bacanas acontecendo no Brasil e na UFSM também nesse sentido. Acho que isso é extremamente importante. beleza, professor. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu desejo, então, uma boa tarde, que a gente consiga, então, divulgar cada vez mais a ciência que a gente está fazendo.